Galera, entramos no mês de dezembro de 2018. Sim, estamos no finalzinho do ano, então é hora de falarmos, claro, sobre Shinsuke Nakamura. Por que falar sobre o Shinsuke Nakamura agora? Porque um pouquinho mais de um ano atrás eu havia feito um vídeo específico falando sobre o Nakamura, exatamente sobre esse japonês, falando então que o Nakamura era um superstar que tinha alguns defeitos, que era um superstar que tinha muita mídia, e criticando principalmente o combate que viviam pedindo de Nakamura contra AJ Styles para WrestleMania e que foi o que aconteceu depois. Então, como já passou um ano disso, eu resolvi fazer um vídeo então falando sobre as consequências disso, né? As coisas que aconteceram após isso, tudo que envolveu o Nakamura esse ano, as opções ali que eu tinha dado alternativas para o Nakamura, não vencer o Royal Rumble. Enfim, digamos que eu previ um apocalipse, né? E aconteceu meio que as coisas ironicamente com o tempo. O tempo mostrou algumas coisas que eu já havia apontado antes, mas muitas pessoas na época não tinham entendido, acharam realmente que era uma perseguição boba e que eu não conhecia o Nakamura de verdade, que o Nakamura calaria minha boca. O que eu posso dizer é que o Nakamura calou muitas bocas, mas nenhuma delas foi a minha. Foi desse pessoal que defendia muito ele e que hoje muitos já reconhecem que de fato o Nakamura é mais um Nakamídia. E olha, a gente pode comentar o seguinte, eu me lembro muito bem que eu tinha afirmado que o Nakamura é um bom superstar ali, no caso um bom wrestler, não um bom superstar, um bom wrestler, ou seja, um cara que luta bem, um cara que faz ali combates interessantes, ponto. Não significa que ele esteja entre os melhores da WWE, e não está. Eu disse isso desde aquela época. Para mim, o Nakamura é um cara que é um bom wrestler, só que ele é promovido como se ele fosse tipo o top 3, o top 2, o top 1 da WWE, como se ele fosse um cara sensacional, como se ele fosse ali um cara incrível, sendo que, poxa, é só o Nakamura. Se a gente for fazer uma listinha ali de caras que são muito melhores que o Nakamura, ou para não usar o termo melhor, já que alguns acham que melhor depende muito disso, daquilo, caras mais que empolgam mais, que fazem combates mais atraentes. A gente pode colocar vários ali na frente do Nakamura e não são promovidos da forma como o Nakamura foi promovido. E até hoje ainda é um pouco, né? A WWE ano passado, quando o Nakamura fez sua estreia, tá promovendo o primeiro combate dele de uma forma assim sensacional, sabe? É como se fosse a estreia do Brock Lesnar, a estreia do Undertaker, o retorno do Shawn Michaels, do Triple H, sabe? Uns caras assim lendários e pô, era só o Nakamura, mas era impressionante a forma como ele foi promovido lá para fazer aquele combate contra o Dolph Ziggler no ano passado, lá o primeiro combate que ele teve, né? Toda aquela rivalidade que tava para ter sido resumida em uma noite, fizeram em um mês pro pay-per-view e ponto, um combate bom, ponto, sabe? Tipo, nada extraordinário. Se outro cara faz um combate no mesmo nível que o Nakamura faz, ia passar ali batido, ia passar ali tipo com um joinha e só, sabe? Mas por ser o Nakamura, valorizam ali de uma forma incrível. Muito disso era a própria WWE que jogava a mídia em cima do Nakamura e a galera ia engolindo, sabe? Tipo, nossa, o Nakamura é um cara sensacional, o Nakamura, você viu o que ele fez, cara? E foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. E a gente esperava sempre ver mais o Nakamura ali, tanto em ringue como em rivalidades, né? Em ringue a gente viu poucas vezes, a gente viu o Nakamura não fazendo combates ruins. O Nakamura não é um cara ruim como wrestler, como eu já disse, ele é um bom wrestler. Mas também nenhum combate assim que, nossa senhora, que cara excepcional, esse cara merece ir pro main event de uma WrestleMania. Esse cara é diferenciado, esse cara nunca viu ninguém igual, sabe? Ele era um cara bem irregular. E aí, na questão das rivalidades, era algo que eu apontava lá atrás. O Nakamura, ele não vai fazer boas rivalidades porque é o seguinte, ele não sabe fazer isso. Ele não é acostumado a construir rivalidades na WWE, né, no formato que é a WWE. O Nakamura, ele primeiro de tudo, ele não tem o domínio do inglês total, né? E aí a galera ficava sempre, não, mas é que ele sabe falar inglês, sim. É que o personagem ele limita de falar, mas se deixar falar ele fala, tipo, beleza. Ele sabe falar um pouco. Agora, ele não é aquele cara assim que domina totalmente a língua ao ponto de fazer várias promos interessantes, ou pelo menos o arroz e feijão de sempre. Todas as vezes que ele aparece, ele fala duas frases. E aí eles tentam sempre fazer frases engraçadas. Por quê? Porque se é pra falar pouco, o pouco que ele fale que seja algo assim engraçado ou algo de impacto, né?
Então, o Nakamura sempre ficou conhecido por ser um cara de falar poucas frases ali, e as frases dele sempre aquelas frases que você fica na mente, sabe? Tipo, você é emocional, né? Eu vou acertar o seu rosto. Então, aquele trechinho lá que ele fala com o Seth Rollins, por exemplo, nesse ano, né? O Seth Rollins disse que não tá pensando em mim e eu tô pensando nele. Então, o Seth Rollins quebrou meu coração, agora eu vou quebrar a cara dele. Tipo, pô, que legal, um pouquinho ali, mas deu certo. Se ele fizesse isso várias vezes, nossa, que legal. O problema é que são raras as vezes que ele faz isso e na maioria das vezes não é frases tão legais assim. É só frasezinhas bem bobinhas, tipo, eu não falo inglês, sabe? E é engraçado que quando eu falo isso, a galera não contra-argumenta dizendo que o Nakamura sabe sim falar mais e tal. Eles contra-argumentam atacando eu, né? Tipo, não, mas você também não sabe falar inglês. Tipo, a diferença é que eu não sou um superstar da WWE. Eu não preciso estar na WWE, eu não vou estar disputando o título mundial, eu não ganhei o Royal Rumble, eu não vou disputar ali palco de WrestleMania, algum combate principal ali, eu não tenho uma fanbase assim do tamanho que tem o Nakamura, então eu não preciso saber falar inglês igual o Nakamura precisa. Eu só sou um youtuber, cara. Você entendeu a diferencinha aqui? Você entendeu? Entendeu, né? Então tudo bem. E aí, meus amigos, passou o tempo, você viu que as rivalidades dele não estavam engrenando, mas ainda assim a galera falou, não, mas quando ele começar a rivalidade com o AJ Styles vai dar tudo certo, vai ser muito bom, vai ser interessante demais, vai ser foda. E eu avisava, não vai ser, porque primeiro de tudo, se tivesse alguém pra carregar a rivalidade por ele, alguém pra fazer tudo, o Nakamura só acompanha, ainda assim não seria grande coisa, mas beleza, daria pra carregar ali. Acontece que o AJ Styles não tem perfil pra carregar uma rivalidade. O AJ Styles ele não é ruim como superstar, mas ele não é nada excelente. Ele não é um The Miz pra fazer isso, ele não é um Bray Wyatt pra fazer isso, ele não é um Seth Rollins pra fazer isso. Ele é um cara que é um ótimo wrestler, um superstar ok. E aí, como ele é um wrestler tão sensacional, a gente nem cobra tanto ali do superstar que ele é. A gente nem cobra tanto do personagem dele e das promos dele, porque o que ele faz em ringue já compensa todo o resto. Diferente do Nakamura, que não compensa no personagem, e quando vai lutar também não compensa a falta de qualidade dele como personagem também, como superstar também. Então ele dentro do ringue também não justifica ser fraco como personagem. Ele continua sendo ali um cara ok que não equivale ali à negatividade que ele traz ali dentro do que ele interpreta. Então é muito diferente o caso dele e do AJ Styles, eu dizia na época inclusive. Então quando você vai colocar um contra o outro, a rivalidade dos dois não tem como sair grande coisa, porque o AJ Styles vai ter que carregar o negócio, ele nunca conseguiu fazer isso, sabe? Na própria TNA, se você for pegar alguns trechinhos, você vai ver que as rivalidades lá, também na TNA, o AJ Styles era quem era carregado na rivalidade e no combate muitas vezes carregava os adversários, né? Quando eram adversários, claro, não tão bons assim. E aí beleza, foi lá, passou o tempo, Nakamura ganhou o Royal Rumble Match. Nakamura então contra AJ Styles, pessoal eufórico. Nossa, vai ser o melhor combate de todos os tempos. E aí estavam falando lá de ser Brock Lesnar contra o Roman Reigns no evento principal da WrestleMania. A galera ficou pirada. Não, mas o main event meu e dos verdadeiros fãs de Pro... E pega bem essa frase. Os verdadeiros fãs de Pro Wrestling. Você vê que a fanbase ali ou fanbase, enfim, como você prefira falar, do Nakamura, é daquela turminha que sempre quer fazer um elitismo, né? Não, se você é verdadeiro fã de Pro Wrestling, você vai ter que defender isso aqui. Ou seja, Nakamura contra AJ Styles. Discordou se não é verdadeiro fã de Pro Wrestling, coisa nenhuma. Você tem verdadeiro fã de Pro Wrestling, o main event vai ser Nakamura contra AJ Styles. Não vai ser Lesnar contra Roman Reigns, não, né? Independente se a galera, por exemplo, fã do Roma, que queria ver ele no evento principal de novo, traz muito mais dinheiro para a WWE, que é uma empresa de Pro Wrestling. Não, essa galera é irrelevante. O verdadeiro fã de Pro Wrestling sou eu, porque eu prefiro Nakamura contra AJ Styles, porque sim, porque eu acho legal, porque eu acho melhor, porque eles já lutaram em empresas que eu gosto, e dane-se justificativas. É verdadeiro fã de Pro Wrestling, pronto. Tipo, esse elitismozinho existe e até os dias de hoje você vai notar, principalmente entre os gringos também, né? E aí, rivalidade dos dois se resumiu ali num negócio super amigável, um negócio ali que teve poucas palavras de fato, como já era esperado. Nakamura chama ele de emocional. Um ou outro ameaçando atacar-se ali, né? Tipo, pô, será que o AJ Styles vai atacar o Nakamura? Será que o Nakamura vai atacar o AJ Styles? E não rolou nenhuma das vezes. Eles foram pra WrestleMania sem nada disso. Foram lá, fizeram um combate de basicamente um finalizador cada. Ou seja, aliás, o Nakamura nem sequer chegou a fazer o finalizador dele no combate, né? E aí o que mais chamou a atenção foi a heel turn do Nakamura. Não foi nem o combate em si. O combate que diziam que era Dream Match. Detalhe, né? Eu esqueci até de dizer isso. Dream Match.
o combate dos sonhos. Era isso como a WWE estava promovendo e os fãs promovendo. Não, vai ser excelente, vai ser demais. Título mundial. Pô, a WWE deu o Royal Rumble Match pro cara. Deu a chance para disputar o título mundial. Deu ali um dos grandes momentos da WrestleMania para eles. Ali, um dos grandes horários. Chegou na hora, vamos fazer? Vamos lá. Combate bem ok. Bem razoável. E no final, o Nakamura faz a heel turn. Aí vem a galera e vai, o super otimista. Não. Mas é que foi só o primeiro. Agora que vai começar de fato a rivalidade. Porque o Nakamura fez heel turn. Agora as coisas mudaram. Agora vai ficar demais. Agora vai ficar algo assim absurdo. Você vai ver. Vai calar sua boca. Aí chega na Arábia Saudita. Eles vão fazer um combate. Até começa a melhorar. Aí acaba como? Por desqualificação o combate. O combate acaba ali. Pancada do lado de fora e termina então ali sem vencedor novamente. Mais uma decepção dessa Dream Match, hein? Caramba, tô esperando a Dream Match, vamos lá. Aí beleza, aí marcam uma revanche, combate lá então sem desqualificação pro Backlash. Agora vai, Backlash, não vai ter Lesnar, talvez seja o evento principal do show. Não foi o evento principal do show e termina sem vencedor também, porque eles ficam mais de 10 segundos no chão. Por quê? Porque ambos um acerta o saco do outro. Sim, tipo, poderia ser, por exemplo, não, eles estão brigando tão intensamente que acabam ali sangrando, acabam debaixo das mesas ali presos. Algo bem assim, sabe? Bem estilo Dream Match mesmo. Igual, por exemplo, o Triple H e Shawn Michaels já tiveram algo assim e tal. Sem vencedor. No NXT recentemente tivemos algo parecido. Não. Eles ficam no chão porque um acerta o saco do outro. Acerta tantas vezes que, tipo, não dá mais pra levantar. Tipo, caramba! E de repente a rivalidade virou uma rivalidade pra dar risada, pra ser engraçada. Poxa, que coisa, hein? Que coisa! Quem será que esperava por isso, né? E aí, beleza. Aí eles têm outro combate no SmackDown. O Nakamura vence, com aquela vitória ganha mais uma chance. E poderia escolher a estipulação do próximo combate. Ele escolhe Last Man Stand pro Money in the Bank. Aí, finalmente um combate bom. E quando eu digo combate bom, é um combate bom. Não é uma Dream Match, não é nada excepcional, não é nada excelente. É um combate bom. Ajudado muito pela estipulação. Se você dá uma Ladder Match para dois Superstars, o mínimo que eles têm que fazer é um combate bom. Se você der um combate sem desqualificação, o mínimo que eles têm que fazer é um combate bom. E já tinha dado para Nakamura e AJ Styles e não foi. Se você dá um combate de mesa, se você dá um combate de cadeira, se você dá um combate Iron Man, Last Man Stand igual foi esse, o mínimo que eles têm que fazer é um combate bom por essa estipulação. E foi o que eles fizeram. Pelo menos nesse, no último, eles cumpriram com o que era prometido. Que era o prometido o quê? Um bom combate. Já não era nem mais prometido como uma Dream Match, porque o pessoal já desiludiu tudo já na época. Pô, não vai ser Dream Match, mas pelo menos bom vai ser, né? Não é possível que uma estipulação dessas, os caras ainda vai conseguir cagar com tudo. E não. Realmente teve um fim ali, pelo menos digno. Pelo menos o fim foi digno, né? E aí, beleza. Aí a galera vem e argumenta, não, mas foi uma injustiça com o Nakamura. Porque se você desse o título pro Nakamura, você veria um Nakamura diferente. O Nakamura tem que ter a oportunidade de ter um cinturão ali pra ele fazer um reinado. Porque ele com um reinado ali, ele vai mostrar que ele é diferente. Vai mostrar que ele é um Nakamura de verdade. Ele vai mostrar quem ele é de verdade, né? E é curioso isso, porque se ele não consegue nem fazer rivalidades pelos motivos que eu já expliquei aqui, como é que ele vai fazer um reinado? Sempre vai depender dos desafiantes dele, então, pra carregar as coisas. E nem sempre vai ter desafiantes que vão conseguir fazer isso, né? E aí, tipo, como que você vai dar um título pra esse cara? E eu argumentei isso na época que ele rivalizava com o Jinder Mahal pelo título, hein? Lá atrás. E aí, por curiosidade ou não, a WWE dá o título americano pra ele no pay-per-view seguinte, do qual ele está até nos dias de hoje como campeão. E aí? O que ele fez de legal com o título americano, galera? Desde julho. O que ele fez nesse reinado dele? Ele calou minha boca? Ele realmente mostrou que era só pegar um título ali que ele se transformava? Nada disso. Nakamura fazendo um reinado pífio pelo título americano. Pífio em combates. Não teve ainda um combate decente, a não ser esse que ele teve com o Seth Rollins. E aí, olha que coisa engraçada. Ele não teve combates legais pelo reinado dele. O único que ele teve foi envolvendo o Seth Rollins. Pra quem essa galera tem que dar mérito? Pro Seth Rollins, que fez ótimos combates esse ano, que a gente vai falar já na sequência, ou pro Nakamura, que foi o único combate bom que teve envolvendo ele
estando nesse reinado pelo título americano. Sabe, tipo, eu tô vendo que vai ter muita gente dizendo, não, mas é porque o Nakamura que foi bem no combate, foi o Nakamura que carregou o combate, foi o Nakamura que fez o combate ser bom. Então por que ele não fez os outros serem bons? Justamente, curiosamente, no do Seth Rollins, que é o que mais faz combates bons nesse ano. Justamente no dele, pronto, o Nakamura finalmente tem um combate legal. Mas o mérito é do Nakamura, não do Rollins, tipo, tá vendo? Esse é algo muito engraçado de ver, a galera tentando achar alguma justificativa pra dizer que o Nakamura foi o cara que realmente ali teve méritos no combate ter sido bom, o único durante esse reinado, que não teve rivalidades no reinado também, um reinado ali bem fraco, um reinado bem tosco, no máximo um ou outro momento engraçado ali, que ele fala alguma bobagem e só. Esse é o Nakamura. Esse é o Nakamura que eu digo que ele é assim há muito tempo. Lembro quando ele chegou na WWE, a galera lá que assistia a New Japan Pro Wrestling, eles falaram, mano, tá chegando um cara aí que ele é muito superestimado. Superestimado lá. Você imagina a WWE, então como não vai ser? Eu esperei pra ver. Aí beleza, aí a galera sempre fala, não, mas o Nakamura no NXT prestava. Prestava mesmo, porque no NXT quando você é campeão, você não precisa aparecer toda semana. Vocês mesmos que acompanham o NXT hoje em dia veem isso lá. Vários campeões nem sequer aparecem sempre. Aparecem ali uma hora ou outra. E basicamente aí, naquela época inclusive do NXT, era aparecer, lutar e trocar porrada ali de vez em quando. Não precisava falar muita coisa mesmo, né? É um show mais menor. Hoje em dia, com os últimos reinados que nós tivemos pelo título do NXT, aí vocês aprenderam que realmente é um reinado bom do NXT. Aquele do Nakamura não era tão legal assim. Era um reinado no mínimo aceitável, até pelo como eu falei, o formato ajudava. Mas quando ele foi pro main roster e a gente viu realmente quem ele era, deu pra ver ali. Eu, pelo menos desde o começo, já percebi, cara, esse cara não serve pra WWE. Talvez sirva só como mercado, sabe? Tipo, vai lá fazer uma turnê no Japão, aí usa o Nakamura pra promover. Mas fora isso, velho, Nakamura, olha, eu não sinto dessa maneira. E olha aí, então... E o que eu acho mais curioso nessa história toda, né? A gente não pode esquecer aqui. É o que o fato aqui é que eu tinha falado. Olha, opções para enfrentar o AJ Styles seria bem melhor o Seth Rollins ou o Dolph Ziggler, que os caras são bons em ringue, bons no personagem, promam bem, constroem bem rivalidade. Esses caras merecem um momento na WrestleMania. Acho que se for um dos dois ali enfrentando o AJ Styles vai ser bem legal, que vença o Royal Rumble. E na época teve a galera que defendia o Nakamura dizendo que não, mas vocês superestimam esses dois são muito ruins, esses dois nem são tudo isso, esses dois não merecem isso, o Nakamura é muito melhor que eles não vão servir e não sei o que. Passou o tempo e olha que ironia, Seth Rollins e Dolph Ziggler começam a rivalizar e ter vários combates. E adivinha o nível desses combates? Combates bons, combates melhores que o Nakamura teve com o AJ Styles. É claro que, mesmo sendo bons combates, ninguém chegou e disse, nossa, esses combates do Ziggler e do Seth Rollins foram Dream Matches, foram os combates do ano, foram, assim, combates que tinham que ser na WrestleMania. Não, ninguém falou isso. Por quê? Porque ninguém joga essa mídia em cima deles, ninguém fica babando o ovo neles, sabe? Tipo, nossa, fez um golpe diferente, nossa, que sensacional, igual fazem com o Nakamura. Ninguém fica promovendo eles como Dream Match porque ninguém joga toda essa mídia igual jogaram no Nakamura, de que não, os dois ali vão fazer combates ali excepcionais e tal. Não, tiveram bons combates, foram elogiados, foram melhores que o AJ Styles contra o Nakamura e ninguém ficou dizendo é Dream Match, é um combate dos sonhos e pronto. Simplesmente elogiaram, igual deveria ser Nakamura e AJ Styles, tratado como um combate normal, e não foi. Então, você vê aí como foi irônico isso, né? Justamente os dois caras que eu apontava começaram a rivalizar, a lutar, não fizeram ótimas lutas esse ano. Enjoou, claro, porque lutaram até demais, mas toda vez que lutam ali, rola grandes coisas. Então, você vê, né, cara? Você aponta as coisas, dá seus argumentos, explica o porquê. E aí passa o tempo e mostra ainda tudo isso. Pra alguém, depois de tudo isso que aconteceu, ainda achar que isso é apenas uma modinha, porque eu vi gente dizendo isso, sabe? Ah, está na moda ser contra o Nakamura, tipo, né? O cara, ele vê acontecendo tudo isso que aconteceu, ele simplesmente vê todos esses argumentos apresentados aqui e ele continua achando que é uma modinha, apenas uma modinha, não gostar do Nakamura, sabe? Tipo, quem critica o Nakamura é apenas por modinha.
né? Não tem nenhum motivo pra gente criticar o Nakamura. O Nakamura é perfeito, né? Critica ele só porque é uma modinha. Tem gente ainda que acha que é isso. É só por esse motivo e pronto, sabe? É aquele tal do elitismo que eu falei pra vocês, né? Ou então vão dizer, não, é baba-ovo do Zé, baba-ovo do Zé, sabe? Nunca foram convencidos por ninguém a mudar de opinião, né? Tipo, nunca ninguém mudou de opinião em nenhum assunto da vida ali, porque alguém foi lá e abriu os olhos dela, né? Então, quem faz isso é porque é baba-ovo de outro ali que fez ela mudar de opinião, sabe? Tipo, é muito tosco os argumentos que eu vejo ainda para tentar defender Nakamura e para tentar ali menosprezar, diminuir o que Seth Rollins e Dolph Ziggler fazem. Mas, enfim, depois desse belo ano que os dois fizeram, vamos ver se no ano de 2019 ali Seth Rollins ou Ziggler ganhem a chance que o Nakamura ganhou e mostrem ali que eles podem fazer muito melhor do que esse japonesinho Nakamídia ruim, superestimado e que tomara que não renove com a WWE e volte lá pro Japão, que é muito mais a cara dele do que essa empresa de pro wrestling aqui dos Estados Unidos. Aqui não, né? Porque a gente não tá nos Estados Unidos, a gente tá no Brasil. Mas enfim, lá dos Estados Unidos. É isso aí, galera. Comenta o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui.